Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O caso de Joseph Smith com Fanny Alger. Vamos ver os detalhes do que aconteceu entre Joseph e essa menina e por que essa situação é importante. Eu tô achando que esse episódio de hoje vai ser mais um casos de família do que um estudo. Fanny Alger foi a primeira esposa plural conhecida de Joseph Smith. Eu dei uma olhadinha, coloquei no Google, coloquei no chat também, esposas de Joseph Smith por ordem, e apareceu lá, Emma Smith, Fanny Alger. Entrei no site da igreja. Quando eu entrei no site da igreja para pesquisar, coloquei esposas de Joseph Smith, não apareceu nada. Mas quando eu entro no Google, coloco esposas de Joseph Smith, eu consegui encontrar o que o site da igreja fala sobre isso. Daí eu consegui entrar lá e achei, sim, o site da igreja fala, sim, sobre essa esposa plural de Joseph Smith, que foi Fanny Alger. Então tá, para os membros da igreja que estão ouvindo, né, a igreja confirma, sim, que Joseph teve várias esposas e que essa Fanny Alger foi sim uma esposa dele. Então vamos dar uma detalhada sobre essa história de como ele conheceu e o que aconteceu. Ele conheceu ela ali em Kirtland, no início de 1833, então 3 anos ali depois de organizar a igreja, e ela tinha 16 anos na época. Ela estava morando ali com a família Smith na casa, sendo tipo uma empregada doméstica, então ela morava ali com eles. E assim, foi descrito que ela era uma mulher muito agradável, e uma jovem comum, nada de muito diferente. Ela viveu ali com os Smith entre 1833 e 1836, 3 aninhos. Martin Harris registrou que a Fanny Alger comentou que Joseph tinha feito algumas propostas impróprias para ela e acabou que isso aí causou assim bastante comentário entre o pessoal ali na época. Joseph teve os 12 apóstolos dele, originais ali da igreja. Um desses caras se chamava William McLellin. A gente já falou sobre ele. Ele era um apóstolo, parece que ele acabou saindo da igreja depois, né? Mas na época ele era um apóstolo. Então ele escreveu mais tarde ali para o filho de Joseph, que era o Joseph Smith III, algumas cartas. Essas cartas ficaram conhecidas como as cartas de McLellin. Então não sei por que esse McLellin estava falando com o Joseph Smith III, se ele tinha perguntado, ô McLellin, o que aconteceu ali do meu pai com essa tal de Fanny Alger, né? Me conta aí. Então, eu imagino que foi alguma coisa mais ou menos assim. Então, nessas cartas, o McLellin confirma, olha, né, tua mãe, a Emma aí, né, confirmou esse caso aí que teve do teu pai com a Fanny Alger. Nessa carta tá dizendo ali que a Emma contou que ela estava procurando ali pelo Joseph e pela Fanny Alger. E daí uma noite ela viu ali no celeiro alguma coisa, ela viu que tinha uma rachadura ali na parede do celeiro. E daí quando ela viu, tava Joseph e a Fanny juntos, sozinhos ali no celeiro, sob o feno cortado. Parece que eles estavam deitados ali. Então, o McLellin comenta ali que o confronto entre a Emma e o Joseph sobre essa situação foi tão intensa que o Sidney Rigdon, o Frederick Williams e o Oliver Cowdery tiveram que intervir nessa situação. Então, os 3 chegaram, a Emma contou que ela tinha acabado de testemunhar sobre Joseph Smith estar ali junto com a Fanny Alger, e ali naquele momento Joseph confessou humildemente e implorou perdão. Emma e todos o perdoaram. Mas Oliver, né, que era o primo de Joseph, ele, né, perdoou, mas não esqueceu. É aquele famoso perdoou, mas não esqueço. Então teve uma situação ali 3 anos depois que Joseph estava ali provocando Oliver Cowdery. E daí Oliver Cowdery já puxou o negócio do passado. E aquele negócio da Fanny Alger lá. Oliver falou que aquele caso de Fanny Alger, um caso obsceno, indecente e imoral. Bom, parece que essa história aí de Joseph com a Fanny Alger caiu
caiu no povão, o pessoal estava sabendo. Então, né, uma vez ali em 1837, tinha um dos apóstolos, que era o David Patten, estava em Missouri, aí estava indo para Kirtland visitar o pessoal e visitou Oliver Cowdery e perguntou: Oliver, eu ouvi falar, me disseram uma história aí tal de Joseph com a Feniel. Que história é essa? Tá sabendo de alguma coisa? Não, só para perguntar mesmo. É verdade esse negócio aí, Joseph, adultério? Ouvi falar adultério, como é que é, né? Tem uma menina, E então o Patten disse que Oliver Cowdery girou em seus calcanhares e insinuou como se Smith fosse culpado. Então ele continuou e narrou algumas circunstâncias a respeito do possível adultério, afirmando que, sem dúvida, era verdade. Também disse que Joseph havia dito ter confessado a Emma. Então toda essa narrativa aqui está descrita na carta de William McLellin a Joseph Smith III, explicando sobre essa situação aí de Fenelder com Joseph Smith. Mais tarde, ali em 1837, Oliver Cowdery chegou lá em Far West. Os líderes da igreja que estavam lá já começaram a perguntar: ô Oliver, vem aqui, né? Conta aqui, a gente ouviu falar um negócio. Pelo jeito a fofoca se espalhou legal. Quem estava lá entre eles? O Thomas B. Marsh. Lembra que eu já falei? Thomas B. Marsh era um dos apóstolos da igreja ali, da primeira presidência de 12 apóstolos da igreja. Thomas B. Marsh era um deles, que futuramente saiu da igreja, né? Ele era, aliás, não era só um dos 12 apóstolos, ele era o presidente do quórum dos 12. E ele falou assim: quando perguntaram a Oliver Cowdery se Joseph Smith Jr. confessou à sua mulher que ele era culpado de adultério com uma certa garota, Cowdery levantou seus olhos muito consciente e hesitou em responder a pergunta, dizendo que ele não sabia como ele responderia a essa pergunta, mas transmitiu a ideia de que era verdade. Isso aí está registrado no Elders Journal, de julho de 1838. Isso aí era quando Marsh estava preocupado assim, com os relatos falsos, estava preocupado com a fake news, né, que estava circulando, então ele queria se certificar se isso realmente tinha acontecido, mas ele garantiu para Joseph que ninguém, além daqueles que queriam a destruição de Joseph, iriam acreditar nessas fake news. Bom, Oliver Cowdery voltou então para Ohio, no finalzinho ali de 1837, já estava circulando os rumores que Oliver Cowdery estava espalhando algumas mentiras escandalosas sobre Joseph, e então ele tinha sido castigado por Joseph. Então o Oliver Cowdery, que era o segundo elder, né, o segundo cara mais poderoso ali na igreja, ficou furioso. Que história é essa que vocês estão falando aí, que eu tô espalhando mentira, que Joseph vai me punir, como é que é? Ah, ficou chateado. E assim, cara, ser humano é um bicho fofoqueiro, hein? Cara, não tinha internet, não tinha telefone e o pessoal ali, ó, sabendo de tudo, credo. Então já no começo de 1838, Oliver Cowdery escreveu uma carta para Joseph Smith. Eu tenho ouvido rumores de Kirtland, pelas últimas cartas, que você tem dito publicamente que quando eu estava aí, eu confessei que estava mentindo deliberadamente sobre você. Isso me obriga a pedir-lhe que corrija essa informação e me dê uma explicação. Até então, você e eu somos dois. Oliver ficou ali, ó. Sério, você tá dizendo que eu tô confessando que eu menti sobre você? A gente sabe o que aconteceu. Você fala ou eu falo? Pelo jeito, quem passou essa fofoca aí pra Oliver foi o irmão dele, o Warren Cowdery. Ô Oliver, parece que o pessoal tá dizendo aí que o Joseph tá falando, não, o Oliver confessou que ele mentiu, essas coisas. Opa. Então, além de escrever pro Joseph Smith, Oliver também escreveu pro irmão dele, respondendo, né, falando assim, ó, posso garantir pra você e pro irmão Lyman, sei lá, deve ser outro irmão dele, que eu nunca confessei, insinuei ou admiti que eu estava mentindo deliberadamente sobre Joseph. Quando ele estava lá, tivemos algumas conversas, nas quais, em todas as vezes, eu não deixei de afirmar que o que eu tinha dito era estritamente verdadeiro relativo ao caso obsceno, indecente e imoral de Joseph com a Fanny Algers.
Joseph Smith não respondeu essa carta de Oliver Cowdery. Sabe aquele bloco? Deu aquele bloco. Na verdade, também Joseph estava tentando resolver altos BOs ali em Kirtland, né? Então ele tinha muita coisa acontecendo. Se a gente for jogar todas essas situações que a gente já contou aqui nos episódios, numa ordem cronológica, cara, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Joseph teve as perseguições, teve o banco, teve o pessoal, né, acusando ele de ser um profeta falso. Ixi, tinha muita coisa. Ainda mais essa história aí dele se envolvendo com a menina de 16 anos. Ixi, cara, muito BO pra resolver. Então, Joseph estava ali lidando com um BO que eram vários caras proeminentes da igreja, que era o Luke Johnson, o John Boyton, o Warren Parrish, era tudo, né, líder grande da igreja, que eles se uniram para denunciar Joseph como um herege e profeta caído. Então esse pessoal se uniu e falou, não, a gente vai formar a nossa igreja aqui agora e vamos restabelecer os antigos padrões, porque parece que Joseph está aí pisando na bola feio. Isso daí se juntou com aquela história do banco falir, então acabou que, enfim, estava dando tudo errado, tudo errado. Bom, Joseph não deixou barato, né? Ele excomungou tudo, o pessoal, então tá todo mundo excomungado. Um desses que saiu da igreja conseguiu um mandado de prisão para Joseph, né, sob acusação de fraude. Então, o que aconteceu aí que Joseph fugiu de noite com o Sidney Rigdon para escapar da violência da multidão que estava prestes a desabar sobre nós sob a cor de um processo judicial. Mais detalhes sobre essa parte da história aí tá em History of the Church 3:1. Joseph então estava fugindo para Far West, no Missouri, e no caminho ele já foi escrevendo uma lista de 9 acusações contra Oliver Cowdery, e entre essas acusações estava ali a de tentar destruir o caráter do presidente Joseph Smith Jr. por falsamente insinuar que ele era culpado de adultério. Bom, Oliver Cowdery estava esperando a resposta de Joseph, tinha solicitado uma entrevista para conversar ali com Joseph. Então, além de Joseph não responder, não conversou, só chegou ali, tá aqui, né? Bateu o papel ali, 9 acusações, tá fora, excomungado. Sem chororô, sem conversa. Então, automaticamente aí qualquer acusação que tinha contra Joseph foi, vamos dizer assim, desarmado efetivamente por causa desse documento aí que ele preencheu para excomungar Oliver Cowdery. Isso aqui que Oliver falou, tudo mentira, esse cara tá fora. Bom, mas parece que a gente tem um outro relato falando sobre essa situação aí. É um cara chamado Chauncey G. Webb. Ele era professor de gramática de Joseph Smith. E o documento deixado por esse cara narra assim: Emma estava furiosa e expulsou a menina. Tá falando da Fanny Alger. Expulsou a menina, que foi incapaz de esconder as consequências de sua relação celestial com o profeta, para fora de sua casa. Esse professor Webb também comentou que a Fanny Alger estava grávida, assim, ela ficou grávida de Joseph Smith. Então ele comentou que quando essa gravidez se tornou evidente, que daí a Emma expulsou a Fanny de casa. Mas como que esse Webb sabe desses detalhes? Porque quando a Fanny Alger foi expulsa da casa de Smith ali pela Emma, ela foi para a casa do Webb ali por um tempo, né, por um tempinho ali, né, para se arranjar. Então quem confirma e conta essa história também é Anne Elizabeth Webb Young, que era a filha desse professor Webb, mas também era uma das esposas de Brigham Young. Bom, pelo que eu tô vendo, não parece que tem um documento oficial da igreja mencionando esse adultério, né? Falando, ele realmente estava lá, né, no celeiro, envolvido com a menina, né? Então, pelo jeito, não tem documento da igreja. Tem documento de outras pessoas, né? O que Oliver disse, é o que aquele William McLellin falou, é o que esse Webb falou, é o que o pessoal tem falado sobre a relação que eles tiveram com esse caso. Obviamente, né, quem presenciou fisicamente foi Joseph, a própria Fanny Alger e a Emma, né, o restante é tudo especulador, né, tem obviamente alguns especuladores que têm uma evidência maior, por exemplo, aqueles 3, né, que inclusive um deles era Oliver Cowdery, que foram chamados pela Emma e aí presenciaram Joseph Smith confessando ali, pedindo desculpa. O restante pega pontinhas soltas aí dessa história, né, como é por exemplo desse Webb. Ele pegou, né, recolheu a Fanny Alger em casa. Então vocês confiariam no relato desse Webb?
Ele estava ali, ele era professor de gramática de Joseph Smith, ele recolheu a Fanny Alger, então quer dizer, talvez eles tiveram alguma conversa, talvez ela explicou o que aconteceu. Eu consideraria o relato desse Webb um tanto confiável. Então, no diário de Joseph Smith, de outubro de 1835, então a gente está vendo aqui que, o que aconteceu dia 17 de outubro de 1835. Fala lá no diário dele: reuni minha família devido a minhas preocupações domésticas e dispensei minha pensionista. Pelo jeito é o mais próximo que a gente consegue encontrar em relatos oficiais, vamos dizer assim, que deu indício disso que estava acontecendo. Então, preocupações domésticas, quais eram essas preocupações domésticas? E quem era a pensionista, que acabou nem citando o nome da pensionista? Oxe, cara, o cara tem uma relação com a menina e daí vai mencionar que dispensou a pensionista. Menina tava grávida de você, fio. Bom, alguns outros registros mostram que essa Fanny Alger acabou indo morar com os parentes dela na proximidade de Mayfield, até a época em que Joseph fugiu de Kirtland para Missouri. Então, depois desse evento, a própria Fanny Alger vazou também de Kirtland com a família dela. Isso aí era setembro de 1836. Então ela acabou casando com um cara que não era mormon, chamado Solomon Custer, e foi morar longe, lá no estado de Indiana. Mas, o nome dela, o nome de Fanny Alger, sempre fazia assim sobrancelhas se levantarem quando falavam sobre ela. Teve uma outra mulher chamada Fanny também, só que era Fanny Brewer. Ela era membro da igreja. E em 1837 ela escreveu assim, sobre esse caso: muita agitação contra o profeta envolvendo uma relação sexual ilícita entre ele e uma menina órfã que residiu com sua família sob a sua proteção. Eita, mais detalhes aqui. A Fanny Alger era órfã e foi morar lá na casa dos Smith por não ter onde morar. O cara tava cuidando dela. Eita, cara, 16 anos, órfã, tava indo lá pra estar sob os cuidados dele. A mulher pegou ele lá no celeiro, o cara confessou, depois queria abafar o caso. Oliver Cowdery acabou explanando ali, foi expulso, acusado de estar mentindo. Emma ficou boladona e expulsou a menina grávida de casa. Bom, agora falando sobre essa nova Fanny, a Fanny Brewer, então ela era uma membro da igreja, foi batizada lá em Boston, pelo Thomas B. Marsh, Brigham Young, o Heber C. Kimball estavam lá, eles participaram de uma viagem missionária por lá, então acabaram participando da conversão dela na igreja. Acabou que ela perdeu a fé dela, sobre o mormonismo e saiu da igreja, então em 1842 ela se uniu com aquele cara que a gente já falou, John C. Bennett, e escreveu uma carta contra Joseph Smith, ali em setembro de 1842. Vamos ver o que ela escreveu? Testemunho de Fanny Brewer, de Boston, setembro de 1842. Para o público, eu tenho desejado há muito tempo que alguém que possuísse conhecimento das práticas ocultas e abominações em Nauvoo tivesse a coragem moral para as revelar em sua totalidade. E os meus desejos foram realizados nas divulgações do General Bennett. Como o gelo agora foi quebrado, eu também tenho uma história para contar. Na primavera de 1837, saí de Boston para Kirtland com boa fé para reunir-me com os santos, como eu pensava, e adorar a Deus de uma maneira mais perfeita. Na minha chegada, eu encontrei um irmão processando outro, a embriaguez prevalecendo em grande parte e toda espécie de maldade. Houve muita comoção contra o profeta. Em uma outra história também, uma relação sexual ilícita entre ele e uma menina órfã que residia com sua família e sob sua proteção. O Sr. Martin Harris disse-me que o profeta era muito notório por suas mentiras e libertinagens. No outono de 1837, toda a família de Smith deixou Kirtland por revelação, ele colocou entre parênteses ou necessidade, indo para Missouri. E essa foi a declaração da Fanny Brewer sobre Joseph Smith, sobre Kirtland.
sobre o ambiente da igreja. Então, cara, eu consigo perfeitamente imaginar isso. A gente às vezes tem uma imagem do profeta, uma imagem de Salt Lake, uma imagem da cúpula da igreja, ou da organização, né, maravilhosa, sente aquele espírito, você pensa, nossa, quando eu for lá e tal. E na verdade, as coisas podem ser diferentes da nossa expectativa. Imagina, cara, ela falando, fui lá de boa fé, tranquila, pra ir lá pra Kirtland, pensando, não, cara, eu vou estar perto do profeta, vou estar perto de todo mundo lá, perto da igreja, vai ser muito bacana, o espírito vai ser perfeito. Chegou lá, um irmão processando o outro, um monte de bêbado pra tudo que é lado, um monte de maldade, um monte de coisa ruim, e ainda o profeta com uma história de que tava pegando uma menininha órfã que tava morando na casa dele, né, num ato de adultério. Cara, entendeu? A mulher caiu por terra. E olha só que situação engraçada. Isso aqui que eu tô tirando tá ali no blog Investigações Sud. Então a investigadora escreveu essa matéria aqui em 2011. E olha só o que ela escreveu, né? Falando ali sobre essa carta aí de Fanny Brewer, acusações contra Joseph Smith. E ela diz assim: no entanto, como discutido na análise, há evidências que apoiam que essa relação aí de Joseph com a Fanny Alger foi um casamento plural. Parece que poucas pessoas a entendiam como uma união polígama, e então praticamente todos os rumores eram sobre uma relação adúltera que Joseph Smith negou. E sabe o que é engraçado nessa publicação? Porque foi em 2011 ela tentando ali convencer, isso aqui tem bastante evidência que mostram que esse negócio aqui era um casamento plural de Joseph. Então ela tentando buscar evidências. Por quê? Porque a igreja negava. A igreja sempre negou que Joseph teve essa relação com a Alger, ou que ele foi casado com ela por causa da fofoca que tinha rolado, né? Desses rumores dessa relação que ele teve, que Joseph sempre negou. Então, obviamente, fica difícil para a igreja assumir. Só que o que aconteceu? Em 2014, a igreja assumiu os casamentos polígamos de Joseph e assumiu que sim, né, a Fanny Alger foi esposa plural de Joseph. Depois de Emma, a Fanny Alger foi a próxima. Então, olha que engraçado, cara, a investigadora em 2011 tendo que falar, olha, a gente tem evidência que mostra isso aqui e tal. Por quê? Porque a igreja negava, cara. Que engraçado isso, né? Como as coisas mudam. Quem diria que em 2014, finalmente, a igreja ia assumir esse bafafá todo. Obviamente não assumiu tudo, né? Mas a gente vai ver ali no final o que a igreja fala sobre isso. Bom, mas independente ali de ter causado fofoca, comoção, o fato é que essa história ela não foi publicada nos jornais na época. Então, né, fica um pouco mais difícil de você conseguir comprovar documentalmente, porque não saiu nos jornais. Então é o que o pessoal dizia, é o que o pessoal relatava. Então o que a gente tem de público mais relevante sobre essa história é essa carta ali da outra Fanny, né, a Fanny Brewer, falando sobre como ela viu Kirtland quando ela chegou lá. Olha que engraçado, agora, né, terminou a publicação do Investigações Sud e eu tô entrando aqui nos comentários. Um dos comentários é um cara, ele falou assim, eu fui membro da Igreja Reorganizada Sud. A Igreja Reorganizada é aquela igreja que continuou com a descendência de Joseph Smith, assumiu ali Joseph Smith III e continuou. E esse cara fala assim, eu não sou mais membro da Igreja Reorganizada Sud, não tô defendendo nem eles, nem os Mormons. Mas, pelo que a gente aprende ali na Igreja Reorganizada Sud, é que o pessoal diz que Joseph não era polígamo, não. Inclusive, o Joseph III, quando o pessoal falava assim, teve até um cara que era conselheiro dele, que era o Richard C. Evans, nessa outra igreja mormon secundária aí, e esse cara falou, Joseph, teu pai aí, foi polígamo. Quê? Joseph III falou assim, quê? Repete, né? Expulsou o cara. Então, pra você ver, né? O negócio era sério. O negócio de defender que Joseph não foi polígamo era sério. Então a negação era forte. Então, na verdade, o comentário desse cara é basicamente o quê? Ele quer dizer assim, cara, a gente não tem evidência de que Joseph foi polígamo, não tem evidência de que ele teve outras mulheres. Uma evidência disso é que ele só teve filhos com a Emma. Como que ele teve tantas mulheres se ele não teve filhos com essas outras mulheres? Na verdade é um bom questionamento que esse cara fez, né? Não sei o que eu explicaria, que se Joseph teve, né, sei lá quantas, 30, 40 mulheres,
como que ele não teve filho com essas duas mulheres? Não sei. Talvez na época existia uma coisa chamada coito interrompido, não sei. Seria um bom argumento, sim, para levantar, Joseph, né, todas essas alegações aí que Joseph teve um monte de mulher, mas ele só teve filho com a Emma, como é que se explica isso? Pá! Mas, né, então, como a gente viu, esses comentários foram feitos em 2011 e acabou que em 2014, sim, a igreja resolveu finalmente assumir que Joseph teve várias esposas. Aí eu me coloco a perguntar, né? O que mais que hoje a igreja ainda nega que futuramente? A gente tem falado aqui, a igreja fez isso, a gente tem várias evidências. E o que a gente está falando às vezes hoje aqui no nosso canal do Membro Fiel, o Membro Pod, que daqui uns anos não vai ser novidade, a igreja assume isso aí. Mas o comentário do cara não acabou não, olha aqui, ainda ele fala assim, na verdade, né, o pessoal fala que essa Fanny Alger aí estava grávida de Joseph, mas, né, esse filho que nasceu aí, não lembro se é filho ou filha, né, tem um exame aí de DNA, que ele até colocou o link ali para quem quiser dar uma analisada nesse estudo de DNA do filho ou filha de Fanny Alger, levanta que tem uma ligação com Brigham Young. Casos de família aparecendo aqui. A investigadora Sud respondeu esse cara dizendo assim: Emma Smith sempre jurou que Joseph Smith jamais teve outra esposa além dela, e ela ensinou isso para os seus filhos. Ninguém entende realmente o porquê dela ter feito isso. Interessante, eu não sabia que ela negava isso. E olha que interessante, a pesquisadora deu uma resposta sobre essa questão de Joseph não ter filho com as outras mulheres. Falou assim: algumas mulheres disseram na época que elas estavam grávidas de Joseph, só que isso daí era tudo especulação. Inclusive tinha uma outra especulação de um médico que realizava abortos clandestinos nas mulheres. Então, como tudo isso são especulações, eu não faço publicações aqui no meu blog sobre isso, porque a gente tem que ser muito cauteloso com essas informações que não são muito bem documentadas. O único fato que eu levanto é que Joseph foi polígamo, teve relações com suas esposas e Emma negou tudo isso após a morte dele e ninguém sabe o porquê. Tô dando uma olhadinha agora no site Reflexão Doutrinária para ver se eu consigo encontrar mais alguma informação que a gente não citou. Ele comenta de uma mulher que foi casada com Brigham Young que relatou essa situação de Joseph aí com a Fanny Alger. Essa esposa de Brigham Young era aquela Anne Elizabeth Webb Young, que a gente já comentou anteriormente. Mas ele tem aqui uma frase mais completa dela, achei interessante, vamos dar uma lida? Então ela falou assim: o senhor Joseph Smith teve uma filha adotiva, uma muito bonita, jovem agradável, cerca de 17 anos de idade. Ele gostava muito dela. Nem a própria mãe poderia ser mais dedicada e o afeto de um pelo outro era um objeto de constante observação. Constantemente, foi uma surpresa chocante para as outras pessoas quando ouviram que a irmã Emma tinha atirado Fanny para fora de casa no meio da noite. Aos poucos, tornou-se sussurrado que o amor de Joseph por sua filha adotiva foi de modo mais que uma afeição paternal. A sua esposa, descobrindo o fato, de uma só vez tomou medidas para colocar a menina fora do seu alcance. A tempestade ficou tão furiosa que Joseph foi obrigado a chamar à meia-noite por Oliver Cowdery, o escriba, para vir e procurar resolver as questões entre eles. Emma recusou decididamente permitir que ela permanecesse em sua casa. Mas depois de algumas consultas, minha mãe se ofereceu para levá-la até que ela pudesse ser enviada para seus parentes. Embora seus pais vivessem, consideraram a maior honra ter a sua filha adotiva na família do profeta, e sua mãe, que era Clarissa Hancock Alger, sempre alegou que ela foi selada a Joseph na época. Interessante, bastante detalhes aqui, só que algumas contradições. Como que num documento falaram que ela era uma órfã e agora falaram que os pais dela viviam, inclusive era uma honra que a filha deles morasse com o profeta, inclusive a mãe falou, ela foi selada ao profeta. Tá meio estranho, preciso de mais contexto para entender quem que tá falando errado aqui. Na verdade, essa publicação aqui do Reflexões Doutrinárias,
O título é Joseph Smith ou Oliver Cowdery? Quem é o mentiroso? Eles estão abordando aquela ideia, né? Tipo, né? Teve a Fanny Alger ali, essa história de talvez um adultério. Quem que tá mentindo? Joseph que tá negando essa história ou Oliver Cowdery que tá levantando essa história? Então ele comenta ali, acho que aquele velho ditado, né? A melhor defesa é o ataque. Então acabou que Joseph Smith, para se defender, atacou o Oliver Cowdery. Muito bonito. Né? Então vamos ver quais eram essas 9 acusações que Joseph fez contra Oliver Cowdery. Primeiro, perseguir os irmãos, exortando em ações judiciais vexatórias contra eles. Segundo, tentar destruir o caráter do presidente Joseph Smith Jr., falsamente insinuando que ele era culpado de adultério. Terceiro, tratar a igreja com desprezo por não comparecer às reuniões. Quarto, praticamente negando a fé, declarando que ele não iria ser governado por qualquer autoridade eclesiástica ou revelações que seja em seus assuntos temporais. A igreja querendo se meter na vida pessoal dele, ele não queria, aí ele é culpado disso. Quinto, venda de suas terras no condado de Jackson em contrário das revelações. O cara comprou umas terras lá, quis vender, não pode, a igreja falou que não pode. Sexto, escrever e enviar uma carta insultosa ao presidente Thomas B. Marsh, enquanto o último foi no alto conselho atendendo a deveres de seu cargo como presidente do conselho, por insultar o alto conselho com o conteúdo da referida carta. Cara, falou e não disse qual que foi o conteúdo dessa carta. O que tinha tão ruim nessa carta que você não pode contar? Sétimo, deixar a sua vocação a que Deus o havia nomeado por revelação para o bem torpe de ganância, voltando-se para a prática de lei. Oitavo, desonra da igreja por estar conectado no falso negócio, diz relatório tão comum. Não sei o que é isso. Nono, desonestamente reter notas depois de ter sido pago e finalmente deixar e abandonar a causa de Deus, retornando a elementos desprezíveis do mundo, negligenciando sua alta e santa vocação de acordo com sua profissão. Cara, não sei, cara, é um monte de acusaçãozinha, mas olha, muito fraco mesmo para conseguir expulsar o cara. Tá evidente esses 9 motivos que Joseph resolveu expulsar ele da igreja, de que realmente Joseph só estava chateado com o Oliver falando aí que Joseph teve esse envolvimento com a menina e ele só queria motivo para expulsar o cara. Vamos ver o que Joseph Smith estava falando sobre Oliver Cowdery e outros membros? Joseph falou assim, lá no History of the Church, volume 3. Tais personagens como McLellin, John Whitmer, David Whitmer, Oliver Cowdery e March Harris, nós gostaríamos de tê-los esquecido. Marsh e outro, cujos corações estão cheios de corrupção, cujo manto da hipocrisia não era suficiente para protegê-los ou mantê-los até a hora da angústia, que depois de ter escapado da poluição do mundo através do conhecimento de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, tornou-se novamente emaranhados e superar seu último estado por pior que o primeiro. Mas aconteceu-lhes que, de acordo com a palavra da Escritura, o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao seu chafurdando na lama. Olha só a bandeirinha vermelha levantando. Quanta gente importante, quanta gente que era ali, principais líderes da igreja, tudo saindo e Joseph chateado falando, vocês são tudo uns cão que voltou pro vômito, porca voltando pra lama. Então, basicamente, Oliver Cowdery foi expulso da igreja, sim, acusado de ser um mentiroso, né? Mentiroso, tá falando mal de Joseph Smith. Joseph Smith não teve esse envolvimento com essa menina aí. E olha só que engraçado, agora a igreja assume que Joseph era casado com ela. E como é que fica? Como é que fica agora? Agora os registros da igreja mostram que Joseph e Fanny foram casados em 1833, se você quiser conferir lá nos documentos da igreja. Então volta lá, 1833 a igreja assume que Joseph foi casado com Fanny Alger.
Aí em 1838, 5 anos depois, Oliver denuncia essa promiscuidade. Ele é expulso da igreja sendo chamado de mentiroso, fofoqueiro. E agora a igreja assume que sim, Joseph tinha se casado com ela mesmo. E agora vamos ver o que o site da igreja fala sobre Fanny Alger. Eu vou ler para vocês, é curto. Uma evidência fragmentada sugere que, ao receber a primeira visita do anjo, Joseph Smith obedeceu à instrução recebida e se casou com mais uma mulher, Fanny Alger. Olha, ele recebeu uma instrução de um anjo. Será que na instrução do anjo, o anjo falou assim, ó, vai escondido lá no celeiro, né? Aproveitar a lua de mel, mas não conta pra Emma, tá? A gente conta pra Emma depois, mas tô passando uma instrução aqui de Deus, vai ter que casar com a Fanny Alger. Bom, vamos voltar ali na publicação da igreja. Recebeu a instrução do anjo para casar com mais uma mulher, Fanny Alger, em Kirtland, Ohio, em meados de 1830. Então foi quando ele recebeu essa instrução. Muitos santos dos últimos dias que viviam em Kirtland relataram décadas depois que Joseph Smith casou-se com Alger, que morava e trabalhava na casa dos Smiths, após obter o consentimento dela e de seus pais. Então pelo jeito ela não era uma órfã não. Então ela teve o consentimento dos pais para morar na casa dos Smiths e trabalhar lá também. Sabe-se pouco sobre esse casamento e nada existe sobre as conversas entre Joseph e Emma a respeito de Alger. Que pena, não tem nada sobre isso. Após o casamento com Alger ter terminado em separação, parece que Joseph deixou o assunto do casamento plural de lado até que a igreja se mudou para Nauvoo, Illinois. Então, basicamente é esse parágrafo aqui que a igreja comenta sobre essa situação. Olha que interessante. Então a gente, sabe o que pela igreja? De que em 1830 Joseph recebeu uma revelação de um anjo para ele se casar com a Fanny Alger. Não tem nada escrito sobre isso, só sabe que sim, que realmente ele casou com ela, que os pais dela autorizaram ela a morar e trabalhar lá na casa, e que assim, tem um bafafá aí de que Joseph teve problema com a Emma. É só bafafá, não tem nenhum relato sobre isso não, tá? E acabou que terminou em separação, infelizmente. Olha só, a instrução recebida do anjo para ele se casar com ela e ainda se separa? Poxa, como é que é esses planos do Senhor que o anjo manda ele casar sabendo que ele vai se separar? Bom, pessoal, é isso aí que a igreja comenta sobre esse caso da Fanny Alger. É isso aí que a gente tem documentado. Então, como vocês podem ver, pouco se sabe sobre esse caso vindo da igreja. Então esse parágrafo a igreja comenta sobre esse caso, e aquele trechinho que a gente viu lá do diário de Joseph falando, ele teve que dispensar a trabalhadora por causa de uns problemas domésticos. É só o que tem, oficial. Extraoficial, que são relatos de outras pessoas que viveram ali no convívio, contam toda essa história aí. E fica a critério de vocês e falar o que vocês concluem sobre essa situação toda. Eu acho que essa história de Joseph se envolver com a Fanny Alger, que era de menor, sim, parece bem provável de ter acontecido, considerando todo o contexto que eu já estudei sobre Joseph. Como eu sei qual é o procedimento de Joseph, quais são as ações que ele tomava e como ele procedia, para mim parece bem plausível que ele sim teria um envolvimento desse. Como a gente vê que Joseph era meio nervosinho, autoritário, é tranquilamente aceitável imaginar que Joseph expulsou Oliver Cowdery porque Oliver Cowdery não estava ali concordando muito com esse caso que Joseph teve. Então, para mim, essa história faz bastante sentido. Obviamente, a gente encontra algumas contradições ali, se era órfão ou não, se tinha 16, 17 ou quantos anos. Mas, pelas evidências, parece que realmente ela era de menor quando eles se juntaram. E parece sim que as evidências mostram que a Emma não estava sabendo de nada, que isso daí foi uma grande coisa feita escondido, que não tinha anjo envolvido, não tinha revelação. Enfim, mais um fato aí que envolve a honestidade de Joseph Smith e também a honestidade da igreja, que depois de aí centenas de anos resolveu assumir os casamentos plurais aí de Joseph depois de tantas pessoas serem taxadas de mentirosas. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!